Hoje estamos aqui com uma super convidada para o nosso Pelvicast de hoje e nossa convidada é a Juliana Moreira. Ela é uma leitora assídua e também responsável pela organização financeira do lar. E, gente, e mãe de dois príncipes, do João e do Miguel. A Ju hoje vai falar um pouquinho como começou a relação dela com a Pelvic. E vocês vão participar de tudo isso com a gente. Vamos juntos? Qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Ju, vamos lá. Fala um pouquinho pra gente e pra todo mundo que tá nos acompanhando um pouquinho dessa sua relação, como começou essa relação com a Pelvic. Tá bom, Pri, primeiro eu quero agradecer, o convite, muito especial, estou muito feliz de estar aqui porque a Pelvic tem morada no meu coração. A Pelvic é uma clínica muito especial, quem não conhece, venha conhecer. É uma clínica que trata a gente com muito carinho e aqui tem tudo que a gente precisa, para a saúde da mulher. Então, venha. Que bom. Então, eu conheci a Pri na minha primeira gestação do Miguel há mais de 4 anos atrás. E gostei demais da Pri, né? Ela cuidou de mim com tanto carinho e quando eu tava grávida do João, que hoje tá com 7 meses, eu soube que a Pri tinha aberto a Pelvic e eu vim aqui conhecer. Quando eu conheci, tudo lindo, rosa, estúdio de pilates, funcional, fisioterapia, acupuntura, aí eu fiquei, né? E aí você cuidou de mim desde o comecinho, acho que eu cheguei com 13 semanas do João, 13 semanas. Bem no comecinho. Então foi muito legal, foi ótimo, né? Eu fiz o funcional desde o início, fiz a fisioterapia, aprendi a ativar o abdômen, né, gente? Tão importante. Pra várias coisas. E aí a Pri cuidou de mim nessa trajetória toda aí, até que a Pri acompanhou o parto do João. Foi muito especial, né, Pri? Nossa, um momento único pra gente também. Pra mim, Foi, como pessoa, como profissional, nossa, foi um momento mágico. É demais um parto, gente. É muita emoção. Foi um dia intenso, né? Foi muito intenso. E realmente a fisioterapia me ajudou demais. Eu tava até conversando com umas amigas sobre isso, falando o seguinte, que claro, guardadas as devidas proporções, porque um parto, né? Treino é treino, jogo é jogo. Mas eu sabia a força. Eu sabia como fazer a força. Eu senti coroando, então eu sabia o círculo de fogo. Tudo que eu aprendi na fisioterapia. Isso foi essencial pra mim. Né? E a recuperação depois, porque, vamos falar uma verdade aqui, que esse negócio de tipo assim, o menino saiu, acabou tudo, acabou a dor. Mentira. Não é bem assim. Então a fisioterapia tem um papel ainda mais importante nessa recuperação, porque eu tive uma experiência de parto cesárea, que foi com o Miguel, e tive o parto normal com o João, natural, né? Porque eu não tive, foi tão rápido que não teve como eu escolher nada, analgesia, nada, foi. Então, realmente, eu sei comparar as duas experiências e nas duas foi fundamental a fisioterapia no pós-parto. Antes do parto foi muito importante, para a consciência corporal, para minimizar os danos, tudo isso foi muito importante. E no pós-parto foi essencial, porque a recuperação, eu imagino que uma recuperação sem uma fisioterapia deve ser muito sofrida e muito difícil, né? E eu recuperei muito bem. Então a gente fez os exercícios de recuperação do períneo, da diástase, fechar a diástase, foi muito bom, né? Então a Pri me liberou para fazer atividade física, mas já com tudo resolvido. Isso é muito importante, né? Eu falo para as minhas amigas que já querem voltar à atividade física, hoje eu falei para uma. Eu falei, não, mas a fisioterapeuta que tem que te liberar. Falou, minha médica já me liberou. Eu falei, você já passou pela fisioterapia? Eu falei, a fisioterapeuta que tem que te liberar, como é que você tá? A outra, eu já voltei a fazer atividade física, mas ainda não fechou a diástase. Eu falei, não pode? Não pode. Então a fisioterapia realmente tem esse papel muito importante, né, de prevenção e de cuidado mesmo, né, minimizar os danos, porque, gente, o parto é um parto, né? E realmente, assim, com a fisioterapia, com a ajuda da fisioterapia, com todos os cuidados que a gente tem aqui, né, porque teve laser no pós-parto, antes do parto eu tive a acupuntura, eu tive a fisioterapia mesmo, tem funcional, então tudo que prepara o seu corpo. E no pós-parto eu tive todo o cuidado, laser, né, a atenção nas mamas também, como é que tava, enfim, foi todo o cuidado que eu precisava para ter uma boa recuperação. E assim que eu recuperei do resguardo, eu tratei a diástase e a recuperação do períneo e foi ótimo, sucesso. E isso é o que a gente aborda muito, a gente fala muito, e isso foi falado pra Ju.
desde o primeiro dia do preparo dela para o parto. Lá na 13ª semana, a gente bateu muito em cima dessas informações e dessas orientações, justamente porque, por mais que ela esteja ali se preparando para o parto, o pós-parto, a realidade, a demanda que a mãe tem durante o pós-parto é grande. Então, todos os desafios ali, não tem como nem a fisioterapeuta, nem o médico mensurar. Por isso que é importante esse retorno à fisioterapia antes de iniciar qualquer tipo de atividade de impacto, porque o corpo ainda está se recuperando, não é só o períneo, não é só o abdômen, tem todas as estruturas, tem todos os órgãos, tem os hormônios que ainda estão ali atuantes, então a gente precisa respeitar fisiologicamente também o retorno desse corpo. E a Ju, o retorno da Ju foi muito rápido, até pelo benefício dela ter feito os exercícios. Então a musculatura dela respondeu bem aos exercícios e a gente até fez uma ressalva que toda atividade de impacto, por mais que ela esteja com o períneo bem, com o abdômen bem, é importante esperar, aguardar um pouco. Por quê? Tem a ação hormonal que ainda está presente, então que favorece o rebaixamento das estruturas com impacto. Então isso pode favorecer disfunções, o surgimento de disfunções nesse retorno às atividades. Então você tem que ir preparando o teu corpo também. A relaxina, ela fica no organismo da mulher até 6, 7 meses após o parto. Então por isso que é importante ir retomando as atividades aos poucos. Então foi fundamental. E a recuperação da Ju foi rápida, né, Ju? Eu até falei ontem com uma amiga, eu falei assim, gente, graças a Deus que agora, na modernidade, a gente tem a fisioterapia pélvica, porque é uma ajuda muito valiosa para a saúde das mulheres, né? Antigamente, você via as mulheres tinham muitos filhos em condições assim, muitas vezes não era hospitalar, os partos, e o prejuízo era muito grande, né? As mulheres novas ainda tinham que fazer cirurgia, né, para levantar a bexiga, tantos danos, porque a gente nem sabia, né? A gente não tinha nenhuma informação. Então, realmente, é um instrumento que a gente tem hoje e que a gente tem que se valer muito dele, porque, de fato, é algo que favorece demais a nossa saúde. É só sentar e conversar um pouquinho com as nossas avós, pra gente enxergar um pouco a realidade do que era naquela época, sem estrutura, Exatamente. sem esse preparo, quanto que elas... E fora a experiência de parto, né? O fato da mulher ter o conhecimento do corpo, ela saber exatamente a força, ela consegue vivenciar uma experiência mais agradável, uma experiência mais, eu digo até mais feliz. Porque antigamente a gente escuta as experiências de parto das nossas mães, das nossas avós. O que elas relatam? Elas relatam sofrimento, dor, trauma, mas é justamente por isso, porque elas não tiveram um suporte emocional, não tiveram um suporte físico, não tiveram um preparo dessa consciência do corpo delas. Então, tudo isso favorece para que a experiência de parto seja melhor, né, Ju? Emocionante, seja feliz. Foi tão lindo, foi tão emocionante. O esposo da Ju participou, estava super ativo. Então foi, tipo, muito emocionante. Foi uma experiência muito incrível. Eu lembro desse dia como um dia intenso. Intenso. Mas muito feliz em tudo. Intensidade em dor, em felicidade, em êxtase. Foi muito legal. E é bom ressaltar que o preparo do parto não quer dizer que a mulher não vai passar pela dor. Né, Ju? Porque tipo, não existe parto índolo, depende tudo de como a mulher vivencia a dor. E eu vou falar aqui uma particularidade. Eu falo e vou falar. Assim, olha, eu falei pra Ju até, Ju, eu quero parir igual você. Porque ela foi elegantérrima. Foi perfeito. Eu quero parir igual a ela. Vou me preparar pra parir igual a ela. Botei na cabeça. A Primi falou, minha tia que pariu 7 falou pra mim, não adianta gritar. Gritar não resolve seu problema. Não gritei. Focalizei a dor. Eu orgulho disso. Mas pode gritar se você quiser, né? Daqui a pouco estão dizendo que eu estou falando para as mulheres não gritar. Alguém quiser que grite, mas não adianta.
Só falo isso. Aprendam o que é realmente necessário fazer, que vai dar certo. Ju, foi lindo, foi maravilhoso, mas agora conta pra gente um pouquinho como que é agora essa rotina sua do dia a dia com o Miguel, com o João. O Miguel é de 4 aninhos, o João é de 7 meses. Conta pra gente um pouquinho essa sua rotina. Uma correria. É muito intensa. Assim, o dia começa muito cedo e acaba muito tarde. E o João ainda acorda muito à noite. Então eu voltei já a trabalhar quando o João fez 6 meses. Eu trabalho 8 horas, então você pode imaginar, né? Aquela correria. Acordo cedo pra cuidar, pra ficar um tempo com eles antes de sair de casa. A gente toma café da manhã em família. E eu saio, deixo o João, deixo o meu marido com o Miguel. O Miguel tem 4 anos. E aí aquela correria, o dia todo, você quer volta, pega os dois, cuido dos dois, dou banho nos dois, boto os dois pra dormir. Aí quando eu finalmente acabo, o João acorda de novo e assim vai. Mas eu consigo, eu até falo pro meu marido, eu acho que eu consigo fazer bastante coisa, eu consigo mesmo. Eu leio muitos livros, eu consigo dar andamento em outros projetos. E isso, Pri, eu acho que é em razão de algumas coisas. Uma delas é você ter na sua cabeça que você precisa ter ordem. Quem tem ordem na vida multiplica o seu tempo. Porque você precisa ter tempo para fazer as coisas. E você precisa priorizar. Então eu elejo as minhas prioridades, né? O que é prioridade no meu dia a dia? Então é o meu relacionamento com Deus, que é algo que está no topo das minhas prioridades. Então eu preciso encaixar isso no meu dia. E eu organizo o meu dia para que tenha essas brechas, para que tenha esses momentos em que eu paro tudo, respiro, me conecto com Deus, né? Faço meus momentos. Depois o meu marido, atenção ao meu marido, aos meus filhos, né? A minha família, tenho o meu trabalho. Então eu tenho muitas funções de fato. Mas eu tenho conseguido otimizar bem, porque eu tenho essas prioridades, elegido essas prioridades, mantido a ordem, né, de cumprir as coisas, de ser pontual no que eu tenho que fazer. É claro que com menina a pontualidade assim, é um pouco flexível, não é exatamente britânica, mas é importante, sabe, assim, até a gente cultivar em nós mesmos essas virtudes, até para passar para os filhos, para a gente poder realmente multiplicar o nosso tempo, né, porque a mulher moderna, ela não tem só a função da maternidade, ela tem mil e uma coisas para fazer. E assim, eu também não quero deixar de lado coisas que são importantes para mim, como a leitura. Eu participo de um clube de livro com minhas amigas, que é um encontro quase mensal. Acompanho, e é legal. Então assim, para eu conseguir encaixar a leitura, eu também preciso, e esses momentos são importantes, porque a mulher também precisa entender que ela não pode se deixar ser consumida, assim, encarar a maternidade como um peso, sabe? Como um peso que só traz função. Você tem que amar ali a sua função ali, você tem que estar ali. Quando eu estou com meu filho, eu tenho que estar com meu filho. Eu tenho que fazer o que eu devo e estar naquilo que eu faço. Então, quando eu estou com eles, eu tenho que estar naquela função de mãe. Quando eu estou no meu trabalho, eu tenho que me conectar ao meu trabalho, estar ali de fato, de corpo presente, de mente presente e trabalhar bem. E assim, quando eu estou com meu marido, quando eu estou com as minhas amigas, então a gente tem que saber isso, né? Essa regrinha de ouro pra vida. Fazer o que deve, sem reclamar, né? Amar as suas circunstâncias. Então a gente tem que amar aquilo que a gente tem, sem ficar olhando a janela, a grama do vizinho, né? A gente tem que ver quais são as minhas circunstâncias, é isso que eu tenho e é isso que eu vou amar. É aqui que eu vou ser feliz, é aqui que eu vou dar o meu melhor e que eu vou colher os frutos que eu plantar. Então é assim. E aí, encarando dessa forma, é uma correria sem fim, mas eu sempre penso, é aqui o meu lugar, é aqui que eu tenho que estar. Então, respira, né? Às vezes a gente surta, é verdade. A verdade é verdade. Mas, sabe, você recobra, não, calma, perdão, meu Deus, eu tenho que estar aqui mesmo, é meu, esse pepino aqui é meu, eu tenho que resolver. Né? Mas é importante a gente ter consciência assim, dos nossos papéis e amar de fato, né? O serviço que está naquilo, nessa doação, porque amar é isso, amar é se doar. E nada mais, assim, nada te exige tanto como a maternidade, isso é um fato. Porque assim, mesmo que o seu trabalho seja muito puxado, seja você tem um chefe muito rigoroso, que você tenha metas muito altas a serem cumpridas, a maternidade, ela vai além dos seus limites. Você estabelece um limite e você acha assim, eu só consigo chegar até aqui. E a maternidade te mostra que você consegue ir além. Que você tem mais força do que você imagina,
que por amor você é capaz, assim, de coisas que você se acha totalmente impossibilitado, você é capaz, porque se me dissessem da privação de sono e que eu ia conseguir viver e produzir, dormir tão pouco como eu dormi, eu ia falar, claro que não, gente, impossível. Mas é o amor, sabe? É um amor que não se explica. Não tem como eu traduzir em palavras e explicar pra você, fazer uma continha e falar, é assim, não tem como. É uma força que realmente só se desperta com a maternidade, você adquire essa força e você dá conta porque você tem que dar conta mesmo. E amanhã você e o filho só vai chamar por você. Entendeu? Então chama mamãe, cadê Lia? É você mesmo. Boa, Ju, essa foi boa. Entendeu? Então é isso, Pri. Olha, isso tudo que você falou reforça cada vez mais a importância de ter essa comunicação clara, né, da experiência da maternidade. O que a gente tem ouvido muito é muitas mães desistindo da maternidade porque ouve, ter filho é difícil, dá muito trabalho, eu não tenho tempo, é muito caro, principalmente isso. Ela fala assim, não, hoje em dia não tem como, porque filho é muito caro, escola tá cara, creche tá cara, tudo tem que estar acompanhando o mercado, telefone é caro, né? A gente tem visto esse tipo de relato, ouvido muito isso. Nunca tenho tempo pra mim, né? Minha vida acabou depois da maternidade. Então, eu, como ainda não sou mãe, eu tenho 7 anos que eu trabalho com mães e com não mães e com tentantes também. E tenho ouvido relatos em todos esses âmbitos. E eu ouvi por muito tempo também isso, a melhor coisa que você faz é não ter filho mesmo. Filho dá muito trabalho, você nunca mais vai poder fazer suas coisas, você nunca mais vai poder fazer nada que você quer. E aí eu fiquei assim, nossa, eu ficava, Ju, sério, eu ficava, nossa gente, será que é isso mesmo? E eu vou falar, por muito tempo, essas afirmações fizeram parte de uma decisão em não ser mãe. Graças a Deus, Deus tocou no meu coração e eu tive pessoas próximas que vieram com relatos como o seu, que também falaram o contrário, falaram assim, Pri, é o amor, é o verdadeiro amor. Ser mãe tem todas as responsabilidades, que é isso, é entender a sua responsabilidade naquele momento e se entregar pro amor que você pode vivenciar. E eu acho que é isso, só vai entender eu só vou entender tudo isso que a gente tá falando quando eu for. Quando eu tiver a Maria Clara, quando eu tiver o Fernando, já tô profetizando, gente. Amém. Então eu acho que isso é importante, esse relato, você trazer isso para as mães que estão nos ouvindo agora. A gente tá falando de tantos assuntos, mas é importante ser dito que sim, tem todo um processo na maternidade, mas que vale a pena, né, Ju? Nossa. Assim, se eu pudesse dar um único conselho para as mulheres tenham filhos. Sabe, Pri, a gente vive a gente tem vivido tempos em que a mulher tá muito infeliz, sabe? Eu acho. Porque as mulheres têm se cobrado muito, as mulheres têm sentido muita solidão num vazio assim existencial, porque umas acham que querem ter um filho a qualquer custo, porque encaram um filho como um direito, então assim, se pesam demais nessa busca, né? Eu nem gosto muito dessa palavra tentante. Assim, com todo respeito às mulheres que sonham e desejam ter um filho, mas se oprime demais você colocar um filho como uma meta, sabe? Porque o filho não é isso. E tampouco é uma despesa que você coloca numa planilha como uma conta matemática. Também não é, sabe o que a gente vive? É o seguinte, foram anos de coisas que a gente for ouvindo. Então a nossa geração, ela foi criada para primeiro ter sucesso na vida, primeiro conseguir as coisas e profissionalmente, para depois, só então, ter filhos. Se quiser, porque o filho vai te impedir de viajar, porque o filho vai te impedir disso e daquilo. A gente foi martelado, né, gente? Então eu nem culpo muito, porque assim, é uma resposta há anos, sabe, da gente ouvindo todas essas coisas, todo esse discurso. Mas o que acontece na prática, que eu percebo muito? As mulheres adiam muito a maternidade, quando finalmente acham, não, agora é o momento ideal, agora eu vou ter meu filho. Não conseguem. Não conseguem, gente, porque contra a biologia,
é muito complicado a gente lutar contra a biologia, né? Por mais que a medicina tenha avançado e avançou muito, mas não é a mesma coisa de você ter filho mais jovem que filho mais velho. Eu tive o primeiro aos 33, o segundo aos 36, e eu já estou muito mais cansada. Então, de fato, você vai deixando para perto dos 40, pode ser que adiar demais essa escolha te impossibilite de tê-lo. E eu tenho visto muito isso, né, conversando com outras pessoas, assim, quanto é difícil mesmo. Porque às vezes a mulher evita, e aí quando ela fala, não, agora tá tudo pronto na minha vida, eu quero ter um filho. E esse filho não acontece, e traz tristeza, frustração, porque a gente tem uma ilusão de controle. A gente acha que controla quando a gente vai ter o filho, mas o filho não é um direito. Não é um direito porque às vezes, por mais que você deseje, você queira e faça tudo que está ao seu alcance para ter, ele simplesmente não vem. Filho, a gente tem que entender o que de fato é um filho. O filho é uma bênção de Deus que você pode receber ou não. Não significa que as mulheres que não recebem esse dom são menos do que as que recebem de forma alguma. Né? Porque o dom da maternidade na mulher ele vai muito além do que gestar uma criança, parir uma criança. A gente pode ser fecunda de várias formas. E é isso que a gente tem que buscar como mulher. Ser fecunda na vida, sabe? Ter fecundidade nas coisas que a gente faz, naquilo que a gente toca. Mas um filho não é um direito. Isso precisa ficar muito claro assim, para as mulheres, porque as mulheres se frustram muito nessa busca incessante. Então se entopem de hormônios, sabe? Ficam muito deprimidas porque acham que podem ter o controle, quando isso, gente, não está na nossa alçada. Não está no nosso controle, a gente precisa compreender isso. E o filho também não é uma despesa, sabe? Olhar assim, só um número. Não, mas está muito caro ter filho. A gente vive uma sociedade extremamente egoísta, em que a gente acha que viajar para Disney, dar uma viagem para Disney para o filho, é muito mais importante do que educar no dia a dia, do que passar valores para ele, ensinar valores. Então a gente está com uma sociedade que está muito doida, assim. Realmente a gente está com os valores muito invertidos. Então antigamente se tinham muitos filhos, porque os filhos também ajudavam em casa, eles também proviam as despesas do lar. Então quanto mais filhos uma família tinha, mais bênção era que aquela família possuía. Por quê? Porque ia para a lavoura com o pai, porque era mais uma mão de obra, porque ajudava em casa com a mãe. Hoje o que acontece? A nossa sociedade moderna quer dar tudo na mão dos filhos. Então a gente não dá obrigação, a gente só acha que a gente tem que dar o inglês, a natação, o judô, a escola bilíngue, a viagem para não sei onde, quando na verdade não é isso que vai garantir o sucesso do seu filho. E eu falo sucesso amplamente, porque sucesso não é ganhar dinheiro, que fique muito claro, porque as pessoas confundem, acham que sucesso é ganhar dinheiro. Sucesso é você ser uma pessoa emocionalmente saudável, sabe? É ser uma pessoa capaz de lidar com as frustrações naturais da vida, com as dificuldades que vão vir, quer você queira, quer não. A vida, você bota o pé pra fora de casa, é só porrada, gente, é só porrada. Então, se você não cria o seu filho pra saber lidar com essas questões, você vai criar uma pessoa fraca e uma pessoa que não consegue resistir às dificuldades que são inerentes da vida. Então, por que as pessoas têm muito essa mentalidade? Porque estão invertendo tudo. Na verdade, os filhos eles precisam ter obrigações dentro de casa, responsabilidades. Mesmo que você tenha dinheiro para pagar um funcionário, uma empregada que arrume sua casa, que cozinhe, o seu filho tem, no mínimo, que arrumar a cama. E manter o guarda-roupa arrumado, sabe? São coisas assim que a gente não pode tirar. Porque a gente paga um preço muito alto por tirar a responsabilidade dos nossos filhos. E por isso nos custa tanto, porque a gente acha que a gente tem que prover tudo e mais um pouco para o menino. Por que ao invés disso a gente não ensina os nossos filhos a empreender, a ganhar o próprio dinheirinho, nem que seja pouco, mas incentivar que as coisas custam, que para você conquistar as coisas na vida, você primeiro, antes de gastar, você precisa ganhar, sabe? E isso tem se perdido nas famílias. E as famílias estão também muito endividadas, né? Eu falo isso, né? Porque lá em casa eu sou a responsável por gerir as finanças, assim. Só gerir, né, gente? As finanças são todas nossas, mas assim, eu tenho um pouco mais de habilidade em falar, ó, é melhor a gente fazer isso aqui, é melhor a gente faz isso, isso, aquilo, enfim. Então, o que eu percebo? Eu
percebo conversando com as pessoas, né? Que as pessoas têm se perdido muito nas finanças porque querem sempre viver um degrau acima das suas possibilidades, quando na verdade nós deveríamos viver um degrau abaixo. E a gente tem ensinado isso aos nossos filhos. Os nossos filhos querem tudo e mais um pouco. Sabe, o Miguel fala, mas fulano não tem isso. Eu falo, mas fulano não é o Miguel. O Miguel é filho do Cláudio e da Juliana. O Miguel não é filho daquelas pessoas. A nossa realidade é essa aqui. Não importa o que o coleguinho, o que o amiguinho tem ou faça. Os nossos valores com os nossos filhos, eles devem ser muito delimitados. Sabe? O Miguel me questiona porque ele não toma refrigerante, ele fala, mas aquela criança toma. Mas aquele pai deu para aquela criança. Eu falo, olha filho, isso é errado. Agora, o que o pai decide fazer com o seu filho não é da nossa conta. Agora, a mamãe te ama muito, e porque a mamãe te ama muito e se preocupa com você, eu não vou te dar. Entende? Tipo assim, falta firmeza, falta limite. E criança pede limite. Com certeza. Necessita de Você já limite. percebeu como eu notando alguns comportamentos? Nossa, a criança pede limite o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque isso é amor, filho. Você educar o seu filho é o que dá mais trabalho. E até porque a criança, né, Ju, ela ainda não tem esse discernimento do quanto custa. Exatamente. Do quanto isso é caro, ou do quanto eu tenho que fazer. E é justamente isso, são os valores invertidos. Os pais estão educando, você tem que fazer pra você um dia, talvez nem isso. Você tem que fazer, só fazer. Né? Faz uma aula de inglês, faz isso. Lota o menino de atividades e tira dele o ser, né? Primeiro você tem que... os pais eu vejo que não estão querendo passar esse conhecimento para o filho. Eu acredito nessa teoria. Que nós precisamos ser primeiro, para que a gente consiga fazer algo bem feito, para depois nós termos alguma coisa de valor. Plantar, regar. Né? Se você observa a natureza, o movimento da natureza ensina muito pra gente. Né? Porque ensina, tipo, primeiro é uma sementinha pequena, aí você planta, aí você rega, você nutre, né? Com os nutrientes necessários, você cuida, você observa, aí precisa do tempo de maturação, o tempo para crescer, o tempo ideal para florir e para dar frutos. Agora a gente está numa sociedade imediatista, egoísta, então a gente quer viver assim só por prazer, então a gente só quer viajar, a gente só quer desfrutar. Mas eu vou te falar que tudo nessa vida cansa, e um dia até esses prazeres se demonstram vazios na nossa vida. Então, sabe, eu acho uma grande pena quem não quer ter um filho porque quer só viajar e curtir a vida, porque isso também passa. Sabe, essa sensação de não vai passar, porque, nossa, primeiro não conhece nada, aí você passa, conhece o mundo todo, daqui a pouco não tem mais novidade pra você. Nada mais te excita, te anima. Entende? É porque assim, essas coisas, elas são efêmeras, pela sua própria natureza. E ter um filho é muito, assim, você fica raízes de fato. E aí você entende um outro processo, você entende que você precisa assim, crescer para baixo primeiro, para depois você ter força, né? De se reerguer, de dar frutos. E educar um filho é muito difícil. Educar um filho, eu falo muito pro meu marido isso, porque quando o Miguel tá dando uma birra, quando tá um momento assim muito difícil lá em casa, eu falo, nossa, quando a gente está educando um filho, a gente vê o quanto nos falta de virtude, sabe? De paciência, de domínio próprio, de inteligência emocional. A gente vê o que falta em nós. E o filho necessita daquilo e a gente não tem para dar. Então é uma ótima oportunidade de você melhorar como pessoa, de você crescer. Porque o filho vai te exigir isso a todo tempo. Amor, atenção, a todo cuidado. tempo. Sabe, Pri? Então é uma pena, assim, se veja filho como uma mercadoria. Filho não é algo que você adquire, assim, né? Que você planeja dessa forma matemática. Ele pode acontecer ou não na sua vida. Agora, estar aberto a isso é uma alegria muito grande na vida, assim. Já demonstra um movimento diferente do coração dessa pessoa, sabe? Que se abre a receber um dom de Deus. Porque não é nossa. Você vê o Miguel, eu tô com essa blusinha aqui bonitinha que ele pintou na escola. Ai, e tem pequenas alegrias, tem coisas pequenas assim que acontecem, que enchem a nossa vida de tanto sentido, faz a gente transbordar.
Então, de fato, a gente não pode mais viajar como antes. Eu e meu marido, a gente viajava muito, de fato. Não temos orçamento para viajar da forma que a gente viajava antes. Mas a nossa vida é tão mais cheia de sentido, é tão mais feliz. A gente comemora pequenas conquistas. Tudo para nós, tudo que eles vencem, que eles conquistam, uma letrinha que ele aprende a desenhar, uma palavra nova que ele aprendeu no vocabulário, tudo isso dá tanta alegria pra gente, dá tanta satisfação que a gente vai começando a colocar os pés no chão e a entender o que realmente importa na vida, sabe? E viajar, gente, os filhos crescem, ensinem eles a trabalhar e ganharem seu dinheiro e viajar. Não é assim. E aí quando eles estiverem maiores, você viaja com seu marido, entendeu? Exatamente. Agora tem que tirar essa mentalidade que você tem que dar tudo e mais um pouco para filho. Porque o tempo vai passar. Vai passar. Agora o mais cobra também. Isso. A vida cobra. Cobra mesmo. Cobra. E assim, essa primeira infância é muito importante, né? Dessa atenção, desse cuidado. E é isso é o mais importante. E são essas lembranças que vão ficar no imaginário dos nossos filhos. Eu sei isso porque a minha mãe trabalhava muito, então eu sempre lembro de ter alguém, uma cuidadora em casa, cuidando da gente, mas eu nunca tive aquela cuidadora como a minha mãe. Eu sempre entendi quem era minha mãe, eu sabia que ela estava trabalhando, meu pai estava trabalhando, mas as minhas lembranças de infância são muito felizes dos passeios que a gente fazia, não era com dinheiro não. Sabe, a gente fazia piquenique no parque da cidade, a gente ia pra água mineral, a gente fazia passeios que custavam um pouco, mas significavam tanto para uma criança, porque a gente pensa que a criança dá valor a isso, mas é a gente que coloca esses valores na cabeça da criança. Exatamente. Criança não liga pra marca, criança não liga Nem pra coisa sabe cara, o que é. não sabe nem quanto custa. Nem Criança sabe. liga pra um momento de diversão, pra uma atenção do pai e da mãe. Se o pai foi lá assistir ele na Isso, escola, a exatamente. apresentação. Da sua presença. Se o pai gostou do desenho que ele fez, são essas coisas. Sabe, a atenção que o pai dá, é isso que fica, sabe? E assim, mas eu tenho visto muito movimento contrário. A gente fala negativamente dessa modernidade, tal, de tudo, mas eu tenho visto muitas pessoas voltando, sabe? Recobrando a razão e parando para pensar e voltando. Eu tenho visto muito esse movimento, né? De pais, de mães, de mulheres que falam, não, é isso que eu quero para minha vida, e abrindo mão dessas coisas para ter algo que não é efêmero, né? Porque ser mãe é uma transformação para o resto da sua vida. Não é uma viagem, nunca vai te dar isso, por mais que seja a volta ao mundo. Jamais vai te dar e vai te ensinar o que a maternidade é capaz de te ensinar. Então assim, se eu pudesse dar um único conselho para quem pode, tenha filhos, né? É isso, vamos ter filhos. Olha, gente, vamos profetizar aí os filhos. Vamos profetizar aí uns menininhos lindos para printear. Amém! Eu recebo! Isso! Então vamos lá, né, Ju? Ju, conta pra mim e pra todas as nossas ouvintes aqui, de que forma que a fisioterapia realmente ajudou e ajuda ainda no decorrer aí da sua vida, no seu dia a dia. Mesmo você já recebeu alta, você já tá no caminho de viver. Do próximo, né? Ai, Maria que faz. Bora, eu quero dar o próximo. Não, então, Pri, foi uma virada de chave na minha cabeça, de fato, assim, porque esse negócio de ativar o abdômen, eu tô levando pra vida, né? Então, assim, eu consegui, após a fisioterapia pélvica, que eu, né, antes das gestações nem sabia que existia, eu tenho observado ainda mais o meu corpo. Eu sempre me observei bem, mas assim, eu tenho observado ainda mais o meu corpo. Eu tenho sentido que tô tendo mais controle sobre ele. Isso é muito importante porque até no funcionamento, assim, isso eu falo também porque eu utilizo métodos naturais e que a base é essa, você se conhecer e você utilizar a observação como aliado para a sua saúde. Né? Inclusive assim, o seu corpo fala tanto que algumas disfunções você é capaz de perceber apenas observando o seu ciclo menstrual, os sinais, sabe? Alguns sinais que a gente sente, por exemplo, uma TPM exagerada, coisas que o seu corpo está falando com você. E se você é atenta, você percebe esses sinais. E a fisioterapia me deu isso, mais atenção e mais controle sobre o meu corpo. Então, ativar o abdômen é muito mais do que impedir uma diástase, né? É se manter forte para proteger outros órgãos,
né, para a sua postura. Enfim, a fisioterapia me ajudou demais, tanto na parte física como na parte mental, desse controle do corpo, que é muito importante, porque na verdade o que controla tudo é a nossa cabeça, né? Exatamente. Então assim, eu falava com você, né, quando a gente tava fazendo a força, calma, Pri, deixa eu concentrar, porque tá aqui, ó, tá aqui, tá bem aqui, porque é esse movimento, né, e quando a gente internaliza isso, a importância da fisioterapia e de como esse cuidado, ele é contínuo, e a gente aprende isso aqui na Pelf, né, ter essa atenção contínua com a nossa saúde, com a nossa postura, com ativar o abdômen. Quando a gente leva isso para a vida, os benefícios também acompanham. Acompanha. Eu falo que é pra eternidade. Exatamente. Porque é o que a gente prega muito aqui. A saúde, ela não só vem quando a gente acha que eu vou buscar pela saúde. Quando vem algum problema. O fato de você ter o autoconhecimento é você identificar os sinais desses problemas. Então eu falo, o conhecimento ele é poderoso mesmo, o conhecimento é poder, porque você consegue justamente, e na verdade não é nem só pensando em disfunções, né? Até mesmo na nossa linguagem, na nossa consciência corporal, o nosso corpo fala o tempo todo. Ele fala se você tá alegre, se você tá triste, se você tá pra baixo, né? Tudo tá no nosso corpo, no nosso físico. E a gente fala que quando a mente também adoece, o corpo adoece. Na verdade, o corpo ele reflete o que já está acontecendo internamente. Então, é importante esse conhecimento e a gente treina as pacientes, as mulheres que passam pela pelvic, a levarem isso para a vida. A gente não prioriza que elas fiquem reféns da fisioterapia. Nós queremos, na verdade, que elas sejam funcionais, que elas vão pro dia a dia mesmo, que elas pratiquem o que elas gostem, que elas façam acontecer, mas de uma forma sempre saudável. Elas podem praticar atividade física, elas podem ter relações sexuais sem dor, tudo é possível. Desde que você saiba como que o teu corpo funciona, o que está realmente acontecendo, como isso está acontecendo e o que está causando, né? Então a gente prioriza isso, e é o que a Ju falou. A ativação que ela aprendeu a fazer aqui, não só no abdômen, mas a manter uma Rebecca Power também, vai ser para a vida dela. Ela aprendeu o porquê que é importante, ela só não veio aqui e fez. Ela aprendeu o porquê, ela aprendeu a importância de usar o abdômen no dia a dia dela, ela aprendeu. Então, quando a pessoa aprende, ela leva pra vida, ela não precisa ficar refém do profissional e da fisioterapia. A fisioterapia Eu tomei consciência, livre, né? Vocês despertam aqui a consciência da mulher. E a mulher, uma vez desperta, ela vai levar isso para a vida. Ju, Foi ótimo. olha, eu queria que você desse também uma dica para as mães, para as donas dos seus lares, como você trabalha, você é uma grande gestora do seu lar, e se você puder dar uma dica para elas sobre a organização financeira do lar, como elas poderiam, se fosse escolher uma dica valiosíssima para elas, como elas podem administrar isso ou usar isso na vida do lar delas. O que deve gerir a organização financeira do lar, para começo de conversa, é não criar necessidades. A gente cria muitas necessidades que são absolutamente desnecessárias. Então, menos é mais. Viva com simplicidade, ensine seus filhos a serem generosos, tá? A olhar o outro, a entender o que de fato precisa. Então, assim, sem criar necessidades supérfluas, você vai viver uma vida digna, claro, com o conforto que você merece, mas sem criar necessidades exorbitantes, sabe? Viver com menos, mesmo que você produza muito, mas que você aprenda a não criar necessidades que são dos outros, não são suas. Então não é porque fulano tem que você tem que ter, não é porque fulaninho foi para tal lugar que a gente tem que ir, e a nossa felicidade não pode depender dessas coisas. Então, a partir desse princípio da simplicidade, né, da generosidade, ensinar que a gente precisa poupar
mesmo e principalmente nas vacas gordas, porque um dia vem as vacas magras, porque os imprevistos acontecem na vida inevitavelmente. Então, assim, vivam dentro, adeque a realidade familiar, às suas circunstâncias. Não queira viver acima das suas capacidades. Essa é, assim, a frase de ouro, eu acho. Viva um pouquinho a menos, um degrau a menos das suas possibilidades. Porque vivendo assim, não vai te faltar uma reserva de emergência, né, para uma necessidade. Vivendo assim, você vai ver que você precisa de menos. Então você vai resistir aos impulsos de consumo, sabe? E você vai ensinar coisas mais valiosas para os seus filhos. Ensinar que é preciso sempre poupar, que é preciso, naquilo que dá, economizar. Tem coisas que não se economiza, porque são coisas, assim, em que a qualidade pesa. Mas existem outras coisas em que dá para ser o menos melhor, né? Não precisa ser o pior, mas também não precisa ser o mais caro, o melhor de todos, né? Aprender a olhar a qualidade das coisas que está acima do valor, né? Do preço. O valor é diferente de preço. Tem coisas que são muito valiosas, mas que custam pouco. Então, saber fazer essa diferença, né? Cuidar bem, ensinar os filhos a cuidar bem das coisas que tem. Então, tratar bem, cuidar do seu tênis, cuidar da sua mochila, fazer durar. E não é, acabou um, você compra outro, não. Olha, essa é pra durar. Se não durar, você vai usar esse assim mesmo. Entende? Algumas práticas do dia a dia em que a gente ensina muito pro filho e a gente economiza. Porque a vida não é só economizar dinheiro também, não. A gente precisa viver, mas a gente precisa viver sobre valores, né? Valores firmes. Então, o nosso chão tem que ser firme. Então, qual é o chão que a gente tem dado para o nosso filho? E a educação financeira é algo que nos falta muito. Porque eu vejo muitos adultos que não tiveram educação financeira e não têm até hoje. E aí ganham, às vezes, muito dinheiro e não sabem gerir o seu próprio dinheiro. Então, em casa também é um lugar para se aprender isso, educação financeira. Né? Criando menos necessidades, vivendo com o que se tem e feliz nas suas circunstâncias, né? Ótima dica, perfeita, né? Hoje em dia tudo é isso. Quanto mais a gente conhece das finanças, é onde a gente consegue prosperar, a gente consegue crescer, a gente consegue contribuir com o próximo, isso, né? Contribuir ao ponto que não nos falte, né? Porque é o que a Ju falou. Acredito firmemente nisso. Se você consegue ter poupar, você nunca vai ter, não vai ter a falta. Exatamente. Não é esperar faltar para poupar. É poupar, não é. E as pessoas dizem assim, mas então se eu já pensar assim, eu já ouvi. Então se eu pensar assim, é porque eu tô torcendo pela miséria. Não é assim que funciona. Não é porque eu tô poupando, porque eu já tô torcendo para faltar. É porque necessidades e pandemias, né, gente? Olha aí. Exatamente. Quantos empresários não fecharam as portas? Eu falando do meu lado, por conta que não tiveram caixa, não tiveram reserva de emergência, justamente para manter por um período ou para inovar, né? Não souberam fazer essa administração. Então, eu trazendo aqui um pouco desse mundo empresarial, porque eu vivenciei essa pandemia como empresária, mas levando isso para dentro das famílias. Quantas famílias aí tiveram que se reformular, no caso, no âmbito de... eu vi que teve famílias que tiveram que mudar de casas para lugares maiores, para dar mais conforto para a família no geral. Enfim, isso só é possível quando se tem uma reserva. Exatamente. Senão vai ficar tudo muito apertado o tempo todo. Você falou um bom exemplo, porque nada melhor do que a pandemia para nos ensinar que imprevistos, totalmente imprevistos, acontecem. Então, é melhor que esses imprevistos nos peguem prevenidos. Exatamente, né? Prevenir. Ju, foi um prazer ter você aqui. Sim. Mais uma vez, né? Só que agora nesse bate-papo. Foi um prazer imenso ter a Ju aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser acompanhar, é só acompanhar também o nosso canal no YouTube, Clínica Pelvic. E também no nosso Instagram, da própria clínica, que é @pelvicfuncional. E também, gente, vamos estar aí no Pelvicast. Tem vários episódios sobre várias coisas, justamente para vocês ganharem conhecimento. Então tem lá episódios falando para vocês como que é a pelve, conhecendo a pelve, o que é a diástase, o
que é esse preparo durante a gestação. Então, vale a pena, são áudios rápidos, então vale a pena vocês conferirem. Né, Ju? Isso mesmo. Obrigada, eu agradeço muito. Pri, foi uma delícia, né? Foi. A experiência pélvica é maravilhosa, Ai, gente. Venham. beijo, gente. Tchau.